Aí, ao vivo, para a PTB, Associações de Pais de Tenistas Brasileiros, fazendo a nossa segunda live aqui, eu, Pedro Mancini, né? Era para ser uma live só que tem tanto conteúdo por trás do Pedro aí que no meio da live a gente improvisou e achou por melhor, e como tinha muitos pais querendo saber ainda mais grande parte da trajetória do Pedro, a gente decidiu fazer a live parte 2 aí, e fico muito alegre porque eu também sou um dos pais curiosos aí para a gente, enfim, conversar e entender a trajetória do Pedro aí, a segunda parte, né? Então vou só fazer uma introduçãozinha rápida, né? Hoje é dia 12 de agosto, são 8 horas, eu sou Andreas Mendes, estou aqui em nome da PTB, Associação de Pais de Tenistas do Brasil, a convite do Edmir. Nossa conversa de hoje é com o Pedro. Pedro, tu estás falando aí para 450 famílias, todos têm muito interesse no caminho que estás percorrendo, muitos veem no teu caminho um caminho possível para os seus filhos. Tudo que falares aqui interessa a mim e aos demais pais bastante. O Pedro de Godoy Mancini, 19 anos, natural de São Paulo, começou jogando tênis no clube de Alto dos Pinheiros com o João Sumo. Como militante foi para o Paulistano com o Carlos Omac. Depois jogou na Play Tênis com o Renato Messias, Orlando Rosa. Com 16 anos foi para Buenos Aires treinar com o Hernan Gumi, onde ficou até os 18 anos. De lá foi para Boston, onde está até o momento, estudando economia, nada mais do que economia, finanças, ciência de dados e jogando tênis em alto nível lá no Merrimack College. A gente falou na primeira live, a gente falou sobre os teus anos como infanto juvenil, né, sobre a tua experiência na Argentina, sobre os treinamentos lá, sobre os campeonatos na Argentina, sobre a vida na Argentina em geral, o que ganhaste e o que perdeste, né, quando foste para lá. A princípio, muito mais ganhaste do que perdeste, né? A ideia hoje é falarmos sobre o momento de virada da chave, quando ocorreu a decisão de ir estudar nos Estados Unidos. A preparação que fizeste para ir para lá, como conseguisse conciliar os treinos na Argentina, que são super puxados, né? Os torneios e a preparação para ir para os Estados Unidos, e depois sobre a tua vida por lá. Mas antes disso, né, eu queria entrar um segundo mais na tua personalidade, tá? Que chamou demais a atenção dos pais que viram nossa última conversa. Eu tive muitos feedbacks, né, da nossa conversa, né, de, enfim, uma série de pais, mães, né, tu já tem emprego garantido se voltar para o Brasil, né, Pedro? Já tem umas 5, 6 sogras já disponíveis, né, algumas pretendentes, né, o pessoal ficou muito entusiasmado e muito admirado, assim, com a tua capacidade, teu autoconhecimento, a tua energia, né, a tua capacidade de canalizar energia em projetos que realmente vale a pena, né? Seja para qual for o teu caminho, né? Que tu bem falaste ali, não sei, eu perguntei se tu ia ser profissional, tu disse, putz, não sei ainda se vou ser profissional. Ainda tenho interesse em me tornar um tenista profissional, mas também tenho interesse na parte que eu estou estudando, das matérias, enfim, tanto ciência da computação, ciência de dados, quanto, né, a parte de investimentos. Então, assim, mas todo mundo ficou muito impressionado com a tua personalidade, né? E personalidade é uma coisa que a gente nasce com, é um temperamento, né, que a gente nasce, que é nato da gente, né, mas também tem muito a ver com a criação e com as experiências que a gente teve, né, ao longo da nossa vida, né, vão formando o que a gente é. Tu tem recém 19 anos, mas dá para ver que tu tens já uma personalidade muito formada, né, e já muito madura, né. Então, me interessa muito, assim, a parte da tua criação, né? A relação tua com a tua mãe, né? A relação com teus pais, né? Como é que era a participação deles na tua, enfim, no teu dia a dia, lá quando tu, no Infanto Juvenil, se te levavam para torneio, se não te levavam, né? A questão da ida para a Argentina, se te deram força, se não te deram, se falam contigo todo dia, toda hora aí nos Estados Unidos, se não falam contigo, né? Como é que foi o apoio da tua mãe aí nesta empreitada, né? Então isso que
que eu acho que tu falaste algumas vezes que ela era muito, enfim, muito presente, né? Que te deu um empurrão várias vezes aí na tua vida. Não só ela, eu vou contar um pouco disso, mas, bom, primeiramente, boa noite aí para todos os pais que estão assistindo a gente, para você, Andréas, obrigado pelo convite mais uma vez, eu fico muito contente que eu pude mostrar muito da minha personalidade, de quem é o Pedro, né, por trás, assim, porque eu imagino que muita gente não me conhecia, por eu não ter tido resultados tão expressivos no Brasil, e é muito gratificante para mim agora eu ver que eu estou realmente ajudando pessoas, né? E olha ela aí. Eu vou. Deixa eu produção mandou muito bem. Agora as lágrimas, vamos às lágrimas. Tá parecendo o Domingão do Faustão. Isso. Tudo na PTV. O Edmir tá um monstro nas lives, viu? Bom, vou falar um pouco aqui da minha criação, da minha personalidade. Lá em casa, o Hernan até brincava que minha mãe sempre foi muito ansiosa, muito pilhada, assim, e meu pai sempre foi tranquilão, né? E eu meio que sou o misto dos dois. Então eu meio que peguei a parte boa da minha mãe, sem o estresse, sem essas coisas, e a parte boa do meu pai, na calma, na tranquilidade, e aí ela fica com inveja. Não é com inveja de coisa nenhuma, louco. Mas enfim, eu sempre corri muito atrás no meu, tipo, para todas as coisas que eu quis na vida, mas a força que meus pais me deram sempre foi essencial. Tem meu pai, minha mãe e meu tio, que eles sempre viajavam comigo para os torneios, sempre que eu queria jogar, me levavam para jogar. Eu lembro que eu perdia do meu pai, do meu tio, quando eu era mais novo, quando eu estava começando a jogar, mas a força deles foi essencial e também essa parte da autonomia de deixar eu escolher. Sempre teve, óbvio, tem uma pressãozinha, portanto que eu estou treinando, todas essas coisas, mas, tipo, eles sempre falavam que a escolha era minha, eles sempre deixavam isso claro. Às vezes, sendo totalmente realista e transparente aqui, vai acontecer uma pressão, que é normal, então esse recado é mais para as crianças e para os jovens que estão jogando, de tentar entender os pais. Para mim é muito difícil, para mim tem momentos, até agora, assim, que eu fico estressado, e isso é muito normal na juventude, de você tentar entender a cabeça de seus pais, mas o meu conselho aqui seria aceitar do jeito que eles são, e conseguir se desenvolver ao longo disso, sempre expondo para eles o que você realmente quer. Isso, para mim, foi essencial. E indo um pouco para a parte de tomada de decisão, assim, da minha personalidade, eu sempre, como eu falei, corri muito atrás. E sempre que eu vou tomar uma decisão, eu falo com minha mãe, com meu pai, só que agora, tipo, isso era um pouco antes. Agora eu já tenho mais maturidade e mais sabedoria também para poder tomar alguma decisão mais expressiva, como foi a de ir para os Estados Unidos, mas sempre conversar, se abrir, isso é uma personalidade, uma característica minha muito forte, de ser uma pessoa muito sentimental, muito aberta. Quando eu era menor, eu era muito chorão, e ir para a Argentina me moldou mais nisso, de saber lidar com situações adversas, de me adaptar. E eu vejo que na minha vida eu me sinto muito sortudo, porque eu vejo que o timing que as coisas vêm acontecendo para mim desde que eu sou pequeno parece que é o timing perfeito. Então, quando eu estava num momento super bom no Brasil, que eu fui melhor de 16 anos em São Paulo, eu comecei a ficar meio estressado, meio sem saber o que eu queria fazer. Aí entrou a Argentina, veio assim, caiu do céu, o Fino falou com a gente, minha mãe me empurrou, meu pai me empurrou, e eu consegui decidir que eu queria ir para lá. Isso me moldou muito no sentido de maturidade, de ser adulto mesmo e ter uma independência, tanto financeira, de ter que fazer minhas coisas lá, quanto de me cuidar, enfim. E depois veio os Estados Unidos também, no momento que eu já me sentia muito mais maduro, mas eu achava que não tinha tanta maturidade a mais para ter. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu percebi que tinha muita coisa ainda para aprender e crescer, e que eu tinha muitos interesses além do tênis. Então, eu acho que isso eu já mostrei bastante quem sou eu, e se minha mãe quiser falar alguma coisa que ela está de convidada, falta coisa. Deixa André, antes de qualquer coisa, eu queria te dar os super parabéns em nome. Tá falando para 450 famílias, tá? Na última capaz. Na última live que teve com o Pedro, acabou a live assim, o que eu recebi de mensagem, assim, dando elogio para ele, enfim, para todas as empreitadas que ele assumiu aí, né?
e serviu, a tua live serviu de puxão de orelha numa gurizada aí. Tem uns que devem estar te odiando, né, Pedro? Mas normal, né? Porque realmente assim é um exemplo a se seguir, né, André? E assim, eu duvido. O guri é muito rápido, muito bom, mas ele não saiu pronto, né, André? Não nasceu pronto assim. Não. Eu acho que tu deve ter tido uma grande participação nisso. Isso aqui é uma associação de pais, todo mundo tá. O que a gente tem que fazer melhor para levar os guri, né, mais adiante, mais para frente, né, aparecerem, na verdade, mais felizes, né, André? Porque não interessa se é primeiro do Brasil, se é primeiro do mundo, se é profissional, não é profissional. O negócio é eles serem felizes e terem um caminho. A gente dá o maior número de possibilidades para eles, né? E eu acho assim, duvido que esse guri nasceu pronto. Então, eu queria ouvir assim um pouco de como foi o teu. Como é que foi a criação dele? Falar um pouco do Pedro ali, dos 12 para cima, e onde que tu viste que a tua participação foi importante para fazer o Pedro o que ele é hoje, né? Sim, primeiro, obrigado pelo carinho que vocês estão tendo com o Pedro e pelo convite de vocês terem me chamado aqui. O que eu posso dizer para vocês é que uma coisa que eu aprendi bem cedo, quando o Pedro quis começar a jogar tênis, eu não queria. Ele tinha 10 para 11 anos e ele começou a insistir e eu disse, não, esse esporte vai entortar você, é um esporte caro, a gente não tem grana para isso, para. Quando eu vi, ele estava fazendo 5 aulas dentro do clube e quis se federar sozinho. Aí um dia um engenheiro veio aqui em casa, que a gente estava reformando, viu a raqueteira dele do US Open, que um amigo tinha trazido, eu contei a história, fazia 5 meses que ele estava jogando tênis. E aí ele resolveu apresentar a gente para o técnico do Paulistano, para o Carlos Omach. E aí foi no dia do aniversário do meu filho mais velho. Eu lembro direitinho esse dia. E a gente apresentou e aí o cara falou, vou ficar com ele. Quando isso aconteceu, a ficha começou a cair em mim, que realmente isso era o que ele queria. E uma coisa que esse treinador me ensinou, porque eu acho assim, a gente, pai, mãe, a relação com o treinador, ela é... No começo, ela é uma lua de mel. Depois, tem momentos que não são tão fáceis. Só que cada treinador que passou na vida do Pedro ensinou muita coisa para ele e para mim, cada um da sua maneira. E eu aprendi com esse primeiro treinador, que foi o Carlos Omach, que o sonho tinha que ser dele, não meu. Então, eu sempre tive esse cuidado de não trazer o sonho dele para mim. E, ao mesmo tempo, eu nunca fui uma mãe muito rígida, eu nunca fui uma mãe general. Então, eu me lembro que eu perguntava, a minha pergunta para o Pedro era, treinou bem? E para o mais velho, que na época tocava, você ensaiou? Então, assim, eu nunca fui de ficar pegando no pé com escola, eles sempre foram no piloto automático. Eu, às vezes, me culpo e acho que eu devia ter sido mais rígida com o estudo. Então, assim, e o Pedro... Para a gente não foi fácil, porque a gente tem outro filho, mais velho. E o tênis envolveu a gente muito. Então, a gente ia em tudo. A gente ia em todos os torneios. Eu estava com ele sempre. Eu levava no treino, eu assistia o treino. Quando eu não estava trabalhando, eu estava com ele. E era difícil administrar, porque eu tenho outro filho que eu tinha que dar a mesma atenção, só que era outro projeto de vida. E eu acho que eu fui respeitando o sonho dele. E uma hora eu percebi que o sonho estava começando a ser meu também. E foi uma hora perigosa, porque foi até uma hora, teve alguns momentos que o Pedro pensou em desistir. E quando a primeira vez que ele falou, não quero mais, ele tinha, eu acho que 14 anos, ele tinha ido para a Chris Evert com 13, que eu mandei ele um mês, e ele voltou muito feliz de lá, e aí aconteceram algumas coisas que ele um dia saiu chorando, e foi aí que o Fino entrou na nossa vida. Que eu liguei para o Fino e falei, cara, eu já estava começando a conversar com ele, porque ele treinava num lugar que o Fino gravava um programa, e um dia eu pedi o telefone e liguei mesmo, porque eu sou meio bocuda, sabe? Eu acho que essa coisa do Pedro de ir atrás das coisas, de procurar, de se relacionar, isso ele pode ter puxado um pouco de mim. O Paulo também é ativo, tudo, mas eu sou mais ansiosa, eu não consigo segurar a minha boca. Então, às vezes, eu falo demais. Mas, às vezes, eu falo demais para a pessoa certa. E aí é que vem as bênçãos dos anjos, sabe? E aí foi aí que o Fino entrou na nossa vida. E a trajetória começou a mudar um pouco de caminho. Porque ele falou para mim... Ele falou um monte de coisa para mim. E aí eu falei, tá, e quem é que vai dizer isso para o Pedro? Ele disse, eu vou dizer isso para o Pedro. E ele foi em casa
e ficou umas 3, eu não acreditei. Ele foi e ficou conversando comigo, com o Paulo, com o Pedro, com meu pai e com meu irmão. E ele ficou horas conversando ali com o Pedro, e aí ele botou o Pedro, a gente mudou de treinamento, porque treinador também tem validade, eu custei aprender isso, que eu achava que o treinador ia ser o mesmo para o resto da vida, e não é. E isso não é falha de ninguém, é assim. E aí, depois, eu continuei essa relação com tudo que acontecia com o Pedro, eu ligava para o Fino. Tudo. E eu sempre fui muito presente de verdade. E aí, até que aconteceu a Argentina, que eu fui conhecer o Hernan primeiro que o Pedro, até porque o Pedro estava viajando a Rota do Sol, eu não me lembro. E no começo o Pedro até tinha um preconceito de Argentina, porque ele queria voltar para a Chris Evert. Só que a Chris Evert não cabia no nosso bolso. E eu vou te confessar que a Argentina também não cabia. Só que chegou um momento que eu parei de fazer conta. Porque se eu fizesse conta, eu engatava uma ré e parava com essa história. Porque ela não é barata. Não é. E eu tive muita ajuda. Eu tive a ajuda do meu pai. Meu pai ajudou muito a gente financeiramente. E a gente fez o que a gente pôde. Até que a gente foi para a Argentina. Levar o Pedro para a Argentina foi muito difícil para mim. Principalmente fim de semana, que eu pensava ele, 16 anos, sozinho, naquele lugar. Então, assim, mas uma coisa é que a minha relação com ele é muito honesta, sabe? E ele nunca me deixou sem notícia. O Pedro, eu brinco com ele que quando ele está fora, ele é mais meu amigo do que quando ele está aqui. Porque quando ele está fora, ele me dá bom dia, ele fala comigo na hora do almoço e ele me dá boa noite. É bom dia, mãe, legal. Te amo. Boa noite, mãe, te dorme com os anjos de Deus todos os dias. Não existe isso. Quando ele foi para a Argentina, até o meu mais velho foi para a Austrália. Então, eu tinha bom dia e boa noite dos dois, todo dia. Até o dia que um não deu boa noite. Eu quase enlouqueci. Eu quase arrumei um helicóptero para chegar na Austrália, porque o meu mais velho foi dormir e esqueceu de me dar boa noite. E eu enlouqueci, porque eles são tão... Porque a única coisa que eu peço para eles é assim, façam, mas não me deixem sem notícia. Me contem. E uma coisa que foi muito especial para a gente, para a nossa família, para mim, para o Pedro, foi o Hernan, porque ele foi um treinador diferente. Não que os outros não tenham sido incríveis, todos foram. Mas é que o feedback que eu tinha do Hernan com relação ao Pedro era uma coisa espetacular. Era como se o meu filho fosse o prodígio do momento. Porque imagina, o Hernan me dando um feedback um dia sim, um dia não, do que estava acontecendo com o Pedro. E ele falava da direita, da esquerda, do saque, da corrida, do Pedro Pessoa, de tudo. Então, assim, ali eu tive um retorno e uma certeza que eu nunca tinha tido na vida. Assim, o que eu posso dizer para todos os pais que estão aí é que, assim, se você me perguntar hoje, bota o meu filho no tênis, bota. Sabe por quê? O tênis, eu acho que dá uma disciplina, uma garra, o tênis ensina tudo para a vida. Tu vê, né? Sonho dele ser tenista profissional. Tu que com 12 anos quase proibiu ele de jogar, né? Que legal, né? O esporte te virou, te dobrou. O caminho é duro, continua sendo duro. Mas a gente sofre. Mas o que trouxe para ele, eu acho que nenhum outro esporte traria. Não sei se é dele, se seria de qualquer maneira, mas eu acho o tênis fundamental na formação dele. Que legal. Ele aprendeu em tu acompanhava os campeonatos, fazia as viagens, torcia, fazia tudo. Xingava, gritava, não? Tudo. Não, eu era educada. Eu não era aquele pai doido que brigava com o pai doido. Não, capaz. Que a gente não, imagina. Eu era uma boa torcedora. Mas eu ia com ele em tudo. Eu fui para o Chile com ele o ano passado. André, e para Chris Evert, tu mandaste ele sozinho. Entrou no avião, desacompanhado, botou lá e ficou esperando ele mandou com o celular e ficou esperando, quase morreu. Porque eu paguei para a TAM ele na mão de uma pessoa. Só que a TAM não entregou ele na mão da pessoa. Largou ele no saguão do aeroporto. Ele tinha 13 anos. Meu Deus. E aí eu ligava na TAM e dizia, cadê o meu filho? A mulher dizia assim para mim, olha, minha senhora, daqui 5 dias eu te respondo. Que 5 dias, sua louca?
O moleque desembarcou em Miami, eu não sei onde ele tá sem celular. Aí mas coragem, né, André? Porque tu tens muita coragem, né? A gente... Eu me acho super medrosa, mas... mas eu acho que... inclusive nessa ida para a Argentina, o Pedro, na última conversa com a gente, falou que chegou um momento que tu tivesse que dar um empurrãozinho nele, né? Que ele chegou e disse, não quero mais, tu foi lá e empurrou. Né? Não, foi porque ele estava lá há 2 meses, aí um dia o Hernan me ligou e disse assim, ou você vem para cá, ou ele volta para aí. Não tá dando, ele está muito triste. Aí eu liguei para ele, essa conversa acho que demorou mais de 1h30 no FaceTime, e eu falei para ele, qual é o problema? O treino é bom? É. A comida é boa? É. A hospedagem é boa? É. Então, qual é o problema? Estou com saudades. E eu lembro a frase que eu disse para ele, eu falei, meu filho, saudades? Então, isso assim, é seu primeiro sentimento, graças a Deus que você tem saudades. Isso quer dizer que você tem coração e tem pessoas que te amam. E se você não tivesse saudades de ninguém, eu ia dizer que pena, volta para trás. Agora, se o problema é saudades, então isso não é um problema. Isso é uma bênção. Então, vamos fazer uma coisa? Fique mais 1 mês. Daqui 1 mês, a gente conversa. Mas engole o choro e vai em frente. Chorando aqui desse lado, né? Porque ele com saudades, eu não podia ir para lá, porque quando ele foi, eu achei que eu ia todo fim de semana... E não dava, a grana não dava. A minha mãe sempre foi quem me empurrou muito também, e eu vejo muita coisa em ti parecida nela, assim. Não tenho dúvida que o Pedro é o que é, muito por tua responsabilidade, André. Meus parabéns, viu? Acho que obrigada. Muito legal. No final, cada um dá um pouquinho de si. O Paulo com a calma dele, com a paciência dele, não entrava em estresse. Eu sou doida, estressada mesmo. Mas quando tinha que brigar com o treinador, era eu brigando. O Edmino falou, olha, vou botar a André, ela é acelerada. Esse coisa boa, aí que é bom. O mundo é dos doidos, né, André? Muito normalzinho. É isso aí. Show de bola. Não, minha mãe. Você quer me mandar embora, né? O pessoal tá curioso, quer saber dos Estados Unidos aqui, coisa. Pode ficar aí, por mim fica ela aí. Não, André, eu vou sair. Tchau. Show, mas segue olhando o menino, viu? Não vou ficar bravo. Tá bom. Um beijo. Obrigada, prazer. Beijo. Tudo de bom. Valeu. Saúde. Ai, muito legal aí, Pedro. Não precisa falar mais nada, cara. Já entendi tudo. Vou acabar a live aqui, já deu. Fazer uma com minha mãe. Show de bola. Vamos entrar no negócio da decisão para os Estados Unidos, preparação e ali, quando é que tu virou a chave? Vou ir, né? Porque quando tu foi pro Gume lá, tu estava jogando, molecada tudo querendo ser profissional e de repente sai uma estrelinha na tua cabeça, puta, quero ir para fora, né? E aí a partir daí o que mudou, né? Tá, vamos lá. Eu lembro que quando eu cheguei na Argentina, né, voltando um pouco, em 2017, eu sempre tinha uma pergunta na minha cabeça, né, que nem eu falei para vocês na semana passada, que era, eu tenho que ir para a faculdade ou profissional? Eu quero ir para a faculdade ou profissional? E eu nunca sabia o que eu queria. Até que no fim de 2017, eu estava acabando meu ano lá na Argentina, foi quando eu comecei a considerar e pesquisar mais sobre Estados Unidos. Comecei a ver a estrutura lá, a ver meninos que... Uma coisa que me pegou muito foram tenistas que foram para a faculdade e se tornaram profissionais depois. Isso naquela época da minha vida, entender que aquilo era possível foi muito importante, porque eu achava que só tinha um caminho. Então, para mim, só tinha um plano, era ser tenista profissional. E eu imagino que muitos jovens tenham isso. Só que tem um preconceito de que se você vai para a faculdade... Eu até falei com o Fino na live de segunda, que eu fiz no meu Instagram com ele, e ele falou que ele mudou a cabeça dele há, 5 anos atrás em relação a isso. Porque tinha um preconceito, se você fosse para a faculdade, você não tinha mais nenhuma chance. Só que tem gente, por exemplo, eu não fui número 1 da ITF, não fui número 1 do mundo, não fui nada disso. E a minha família não é trilionária. Então, eu tive que começar... Isso que eu falo da fase de amadurecimento, né? Quando eu comecei a entender que tinham fatores que não estavam no meu controle. E também eu comecei a entender o que era melhor para o meu desenvolvimento, tanto como pessoa e tanto como atleta. Na faculdade, só um exemplo, essa temporada que eu tive, que foi a primeira, foi cortada. Só que só nela eu joguei uns 30,
40 jogos. Nela que foi cortada. E treino, jogar contra gente diferente, dinamismo, enfim, um monte de coisa. Mas é só um exemplo para falar quanto você pode se desenvolver lá. Mas voltando na decisão, né? Era 2018, ali, janeiro. Aí eu já cheguei lá na Argentina para a pré-temporada, meio que pensando nisso e pensando como eu podia me preparar, né? E uma coisa que eu falei com o Hernan, eu falei, tem uma assessoria lá no Brasil que eu já conhecia. Eu tinha falado com a daqui para fora em 2017, só para entender como que era, mas era muito caro, eu não tinha tanta confiança, assim, que eu queria ir mesmo, então a gente parou as conversas ali. E tem o Christian, né, o Moon. E aí eu falei pro Hernan, tem o Christian lá no Brasil, né, da Moon Sports Management, que eu conheço ele, acho que eu posso conversar com ele sobre, o que você acha? Para tentar me encaixar tanto para o caminho A que eu queria e para o caminho, não quero falar B, mas caminho 2, tá? Tinham dois caminhos, não tinha A nem B. E aí, o caminho 2 é vida profissional, trabalhar. O caminho 2 é faculdade com tênis, não é tipo, ok. E aí era ou profissional tênis ou faculdade com tênis. O tênis estava nas duas coisas. E aí eu falei, vamos falar com o Christian. Aí ele falou, beleza, vamos falar com o Christian. Eu falei, ele falou. Esse contato, eu acho que com a assessoria como treinador é importante para entender como funciona, todas essas coisas. E o Cris, desde o começo, foi muito legal comigo em termos de... Ele fez uma exceção para mim, porque ele sabia que a situação financeira já estava difícil. Ele abriu as portas realmente para mim. Ele me conhecia um pouco, mas não tanto. E aí eu comecei a falar com ele, comecei a me jogar no processo. Isso é um conselho que eu tenho para dar para todo mundo que quer ir, que é... não, ele falou que... Ele falou que ele não ia vir, mas enfim, deixa eu falar, eu tô falando de você, calma aí. Aí eu me joguei em janeiro, né? Eu falei com o Cris, aí eu falei, eu quero ir, vamos fechar aqui. Eu falei, o que eu tenho? Eu só falava para ele toda semana, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? E ele me falava, não, agora você tem que estudar. Aí eu achei um professor na Argentina de inglês, de matemática, tudo particular. Então eu treinava o dia inteiro, fazia SAT de noite, TOEFL de noite. Então eu me joguei muito. E aí ele falou, faz um SAT em março, né, que é o primeiro SAT do ano, para testar. Eu falei, tá bom, vamos lá. Eu nem fui tão mal, fui ok, assim, tirei uma nota média. E aí ele falou, bom, esse agora você já sabe como que é, né? E aí eu não sabia para onde eu queria ir, o que eu queria fazer, eu não sabia de nada. E eu sempre perguntava para o Kiss, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. Aí eu fui jogando bastante ITF nesse ano, me expondo bastante a viagens, assim, eu não tive resultados bons, eu fiquei decepcionado, eu tinha muita expectativa e isso foi uma coisa que realmente me pressionou, né? Só que uma coisa que muitas pessoas que eu vejo que não se concentram é nessa parte acadêmica, assim, eu tinha uma base de inglês boa, só que eu me joguei muito nessa parte acadêmica, então eu me dedicava muito, eu fazia simulado todo fim de semana, o Cris pode falar, eu pesquisava muito, e eu até era chato com ele, mas eu falo, para quem está assistindo aqui e for contratar o Cris, seja muito chato com ele, manda mensagem todo dia. Eu lembro que eu fazia lista de faculdade, assim, de umas 20, aí eu falava, Cris, olha essas aqui para mim. Aí ele olhava, aí ele falava, não, essa aqui dá para você, essa aqui não dá, desconheço treinador, enfim, um monte de coisa. Só que eu estava até conversando com ele hoje antes, né, tipo, dessa live sobre a minha vida lá, as decisões e a sorte que eu tive, que eu mencionei antes, que eu achei um perfil de faculdade que eu queria, um perfil meu, né, que era, eu queria ir para o Nordeste, lá para Boston, ou Nova York, ali para aqueles lados, e aí a gente começou a focar a nossa pesquisa mais naqueles lados, aí veio um segundo pré-requisito que eu queria muito, que era a divisão 1, e o meu TR não era dos mais altos, meu TR estava em torno de 11, e geralmente para a divisão 1 isso não é tão forte. Aí também tinha a parte acadêmica, que eu me importava muito, e eu falei, Cris, eu não quero ir para uma faculdade que seja ruim academicamente. E aí a gente foi filtrando até a gente achar eu lembro que a gente achou uma faculdade lá, que é a que eu tô agora, literalmente, que eu olhei e falei, cara, essa aqui tá dando match em tudo, né? E ele falou, essa aqui tá dando match em tudo e o coach, acho que ele te quer. Foi aí que eu também decidi que eu ia para o tênis turco, o Cris, me jogando ali, ó, isso é só pesquisa, né? Mas eu estava fazendo tudo que eu tinha que fazer.
Então, fazendo as provas, estudando do jeito certo, tirando as notas que eu precisava tirar, perguntando para o Cris, pedindo auxílio mesmo, né? Porque esse é mais o papel dele, de te dar conselho, fazer a documentação, todas essas coisas, encontrar o que é melhor para você. Às vezes, não encontra uma que é o match perfeito, que nem fui eu, que foi minha sorte. Mas aí ele falou, e aí eu falei, tá, eu não sei, eu acho que esse é o match perfeito, mas eu não sei, né? E aí eu falei, eu vou pro tênis tour com ele, minha mãe me deu de presente de aniversário, minha mãe, meu pai, né? E aí essa viagem meio que me deu uma perspectiva que era aquilo mesmo que eu queria. Tipo, eu ainda estava com aquilo do profissional na cabeça, se eu tinha feito a escolha certa. E aí quando eu fui para essa viagem, cara, eu dei sorte que a minha ex-namorada, né, ela morava lá em Boston e ela ia visitar faculdades lá também. E aí eu falei pro Cris, tem como a gente flexibilizar a minha viagem, eu chegar antes, sozinho, ir para Boston e visitar essa faculdade que eu tanto quero? Ele falou, tem. Aí a gente flexibilizou minha viagem, fui para lá, visitei a faculdade, conheci o treinador, isso foi muito importante para mim, foi, ver a faculdade foi muito bom para eu saber se eu gostava do lugar ou não, né, a cidade. E eu vou te falar que eu me assustei quando eu cheguei, porque era muito frio, e já era novembro, e eu falei, cara, que loucura isso, as árvores todas caindo, assim, meu Deus do céu. Aí eu falei, beleza, eu vou para a Flórida agora, né, que a viagem do Tênis Tour é pela Flórida. E lá eu conheci 15 faculdades. E eu lembro, isso eu nem estudei tanto, porque assim, eu tenho 3 filhos guri, né? E óbvio que esse é um dos caminhos possíveis aí para algum deles e para muitos pais aí que estão nos vendo, né, Cristian? Tu está falando para uns 450 famílias de pais aí, Cristian, e onde muitos deles têm intenção aí, claro que se for o sonho do filho, mandar para uma faculdade, né? Mas o que eu estava falando aqui? O que você estava falando aí, Pedro? Não, eu só vou terminar e eu vou deixar o Cris falar. Só uma última coisa, que sempre depois das visitas da faculdade, eu falava para o Cris, eu sempre estava do lado dele. Tinha tipo uns 20 meninas com a gente, só que sempre que acabava uma visita, eu ia falar para ele o que eu tinha achado. Isso eu acho que foi essencial. Eu olhava muito, eu observava muito. E aí, todas que a gente foi, eu falava, puta, Cris, eu gostei dessa, mas a lá de Boston ainda é muito mais meu perfil. A gente foi em faculdades grandes, muito grandes, e eu falava, meu, não me vejo estudando aqui, eu gostei lá de Boston. E aí depois, enfim, aí o Cris pode falar do processo, como foi. Isso que eu estava falando, me perdi ali. Não, a gente, assim, ó, é legal tu dar tu ajuda a gurizada para ir para fora, Cristian, para fazer esse caminho que o Pedro está fazendo, né, de faculdade com tênis e só com tênis, ou como é que é, né? Então, assim, eu vou te perguntar pergunta bem de quem não entende nada, assim, né? Então, como é que funciona, né, desde do início, aí, quando o guri, primeiro tu vê o nível de tênis dele, né, esse negócio desse tour que dá para fazer nas faculdades lá, como é que é isso, né, qualquer um pode fazer, tu dá uma conversada antes com a pessoa, tu vê o nível dele, tu vê, né, como é que funciona isso aí, dá um overview aí, porque tem muita gente interessada aí, Cristian. Legal que tu entrou. Tu veio de surpresa, porque o Edmir faz isso, né, com o entrevistador. O cara tem que saber enjambrar e, pô, pinta um, pinta outro, mas aí a gente vai tocando. Então, se puder dar um overview aí, é de muito interesse para todo mundo aí, Cristian. Vamos lá, boa noite, pessoal. Eu até dei uma enroladinha no Pedro ali, falei, eu tenho uma reunião, não sei se eu vou conseguir assistir. E aí, eu sabia que ia ser bacana. Mas, pois a gente faz esse trabalho aí de preparação, né, para a molecada que pensa em seguir esse mesmo caminho que o Pedro está fazendo hoje, que eu fiz na minha época, eu participei de tudo isso. Então, a ideia é que a gente passe informação para as famílias com o máximo de antecedência possível. Eu estou há 10 anos nesse ramo, então eu vejo um resultado muito mais expressivo para a molecada que começa o trabalho com antecedência. Então, estava até conversando com o Edmir outro dia que o quanto a antecedência faz diferença, né? A pessoa ter mais tempo para se preparar, acho que é tudo uma questão de planejamento. E o caso do Pedro foi muito isso, né? Eu falei com ele hoje mais cedo que ele cumpriu as orientações à risca, né? E eu acho que o resultado do processo dele não poderia ter sido diferente, né? Eu dou 100% do mérito aí de tudo que ele está colhendo para ele. Como ele falou, ele foi extremamente participativo, ele falou que ele enchia a minha paciência, e eu sempre falo para todo mundo,
eu estou aqui para ajudar. Então, quanto mais você me acessar, melhor, né? Então, eu estou aqui disponível para tirar dúvida, seja lá o que for, seja lá o horário. Cristian, tu fosse para fora lá jogando tênis, nas faculdades jogando tênis. Eu passei por todo esse processo, joguei tênis a minha vida inteira, tive essas dificuldades de conciliar tênis, essas decisões difíceis com escola e tudo, mas foi um desejo, né? Eu também, como todo tenista, aí tive o desejo de jogar profissionalmente e percebi como o tênis universitário seria importante não só para o meu tênis, mas para o meu desenvolvimento como pessoa, né? Um enriquecimento muito grande em todas as áreas, né? E enfim, foi com certeza, parece um pouco clichê falar, mas foi a melhor experiência que eu tive na vida, né? Eu acho difícil a gente encontrar jovens que queiram seguir esse caminho que se arrependem, né? O que eu vejo é jovens que se arrependem de não ir, né? Então, eu acho que vale a pena experimentar, vale a pena cada um dá a chance de ir experimentar, fica um ano, vê se gosta, se não gostar, volta, segue a vida, mas eu estava dizendo que o Pedro foi muito participativo. O Tênis Tour que você comentou é uma viagem que eu recomendo muito para todo mundo. É um test drive, né? Ali mais ou menos 20 dias que o aluno tem à disposição, vê com os próprios olhos como é que as universidades funcionam, né? Então, o Pedro viu, por exemplo, como é que é um campus de uma universidade de 50 mil alunos e uma de 1.000 alunos, né? Quais são as diferenças? O que eu me interesso mais? A gente quebra alguns paradigmas, né? Que todo mundo vai, eu quero estudar naquela faculdade gigante. E aí você viu o exemplo do Pedro que viu... Cristian, mas o Tour tu já faz em faculdades que possivelmente tu consiga entrar, né? Porque não adianta tu ir dar a banda lá em um monte de faculdade e de repente tu não consegue entrar. Como é que é? Não necessariamente. Na verdade, a viagem é aberta para todo jovem a partir de 13 anos. Eu acho que é uma idade legal. Abaixo disso, a maioria não vai ter muita maturidade para aproveitar. Mas a viagem, ela cobre torneios, então a pessoa tem a oportunidade de competir, torneios do TR, tudo. A gente treina em algumas academias, que é uma experiência muito legal para eles conhecerem, né? E as universidades. Então, como eu falei, é um test drive, e a viagem acaba sendo um divisor de águas, né? Porque ele tem com os próprios olhos, é isso mesmo que eu quero fazer. E aí eles têm mais energia no processo. Então, e aí vai um guia junto, é tipo excursão, assim, como é que é? Tia quase... O guia Christian Moon, eu sou o coordenador. Legal. O contato que eu tenho com as faculdades direto, então a gente vai. É um intensivão, né? São 20 dias de puro intensivo ali de informação. Muita informação. E joga um torneio dos Estados Unidos, jogam torneios abertos, treinam nas faculdades. Pô, né? Que legal, cara. E é para todos. E pode mandar com 14 anos, 15 anos, pode ir. Na verdade, eu recomendo quanto mais cedo melhor, porque aí dá tempo de dar esse clique. É isso mesmo. Aí, normalmente, o relato que eu tenho dos pais eles voltam mais focados, eles treinam melhor, eles estudam mais, porque eles estão com um objetivo agora, né? Porque hoje sou eu falando, vai estudar na universidade que é legal, mas quando eles vêm com os próprios olhos, o efeito é outro, né? Então, a viagem é para qualquer um, não necessariamente eles vão estudar nessas universidades que a gente vai visitar, mas é mais para eles entenderem como é que funciona todo o processo. Então, né, voltando um pouquinho, Pedro, parabéns, né, por tudo que você está conquistando aí ao longo do tempo, né, o que ele comentou foi muito relevante, porque é difícil, às vezes, a gente encontrar o encaixe perfeito, né, e o Pedro conseguiu, eu lembro nitidamente, Cris, eu quero ir lá para cima, lá na área de Boston, foi, Divisão 1 é um sonho, olha, vai ser difícil, mas foi. Como é que é a função das divisões aí? Tem pai que não deve entender. Divisão 1, divisão 2, como é que é isso aí? Explica aí rapidinho, se puder resumir. Na verdade, as divisões, de um modo geral, elas são por quantidade de esportes que uma universidade tem, né? De um modo geral, fácil de entender. Então, existe aquele mito de que a divisão 1 é melhor do que a divisão 2. Na média, até um nível mais forte, mas as pessoas acabam associando com o futebol brasileiro aqui, né? Divisão 1, os melhores times. Isso. E não é bem assim. Então, a ideia é que a gente prepare os estudantes da melhor forma possível para que eles tenham um perfil para a gente trabalhar com todas as divisões, independente. Então, eu vou dar um exemplo para você. Divisão 3. Se eu falar para alguém que não conhece muito, vai torcer o nariz. A divisão 3, a gente pega uma universidade como MIT, por exemplo, que é uma das melhores do mundo,
é uma divisão 3, NYU é uma divisão 3. Então, tem muitas quebras de paradigmas aí que a gente precisa fazer. Não tem a ver com o nível de tênis essa divisão. Não necessariamente. Existe uma média de uma divisão ser um pouco mais forte que a outra, mas eu estudar numa faculdade da divisão 2 não significa que vai ser um programa de tênis melhor do que a divisão 2. Não é uma regra. E com relação ao estudo, nada a ver. O acadêmico, nada a ver. As divisões, elas são apenas pela parte esportiva. Entendi, perfeito. Perfeito. Pedro, eu só não quero tomar muito tempo aí para você continuar. Eu queria que você, de repente, até explicasse um pouco aí no desenrolar da live a mudança de curso, né, que você teve. Isso é um tema bem bacana, que aqui no Brasil eu acho que as pessoas acabam ficando, de certa forma, muito pressionadas, né, para a escolha do curso. Chega ali, 16, 17 anos, tenho que fazer um vestibular, escolher definitivamente o que eu quero estudar. E nos Estados Unidos, o fato de os 2 primeiros anos serem mais básicos, você poder experimentar algumas matérias e tal, faz com que tenha 2 anos para realmente resolver o que você quer fazer. Muito legal. Né, o Pedro vai desenrolar um pouquinho aí, mas foi o que aconteceu. Legal. Foi com uma ideia. E agora ele entendeu que ele, né, tem mais afinidade com a parte de finança, economia e tal. Então ele está mudando, ele mudou, né, Pedro? Mudou o curso agora. Né? Eu mudei 2 vezes, eu vou falar disso. Christian, tu já fez uma live com o Edmir aí para a PTB sozinho, tu não? Já fiz algumas. Aqui. Bom. Não, senão tu ia desligar e ia pintar 300 WhatsApp para ti aí, que eu já sei como é que funciona. Não. Muito legal. Muito legal. Abordar esse tema de cursos, que eu acho que tem uma área bem nebulosa, quase não conhece. Muito bacana. 10, velho. Então tá bom. Gente, obrigado, Pedro. Valeu, Cris. Com esse foco, dedicação, que com certeza você vai longe, tá bom? Valeu, Cris. Obrigado, sorte. Valeu, velho. Prazer, Cristiano. Valeu, falou. Tchau, abraço. Valeu. Bom, lá, né? Falar disso já. Eu acho que já dá para engatar. Cara, deixa eu só ver aqui. Bom, engata isso aí, engata essa mudança de curso. Chegando lá, como é que foi? Né? Fez o tour, acabou o tour, decidiu faculdade, aí foi para isso, aí tem um gap ali depois que eu voltei do tour dos Estados Unidos em dezembro, né? Que lá o ano começa em setembro. Que foi mais parte burocrática de documentação. Eu não ia mais para a Argentina, eu ia ficar no Brasil para economizar um dinheiro mesmo. E eu acho legal até falar desse tempo no Brasil, dá para falar rapidinho. Eu tava pensando o que eu posso fazer, né? Porque a faculdade é cara, mesmo com a bolsa que eu tava. O que eu posso fazer para ajudar meus pais aqui, né? Nesse momento, para pagar pela minha faculdade, né? Porque eu sabia que eles se esforçavam muito e eu já tinha ficado 2 anos na Argentina. E aí eu lembro que eu tava num jantar e um cara falou: por que você não bate umas bolas, né? Tipo, dá umas aulas de tênis. Eu falei: pode ser. E aí eu comecei de boa, mas eu consegui juntar bastante dinheiro que eu pude pagar pelas minhas despesas de vida lá. Então, eu acho que isso é uma coisa de se considerar pelo fato da faculdade começar só em agosto, setembro. Mas aí, esse primeiro semestre foi basicamente isso. Eu treinei por minha conta, treinei um pouquinho lá no Carlos Omac, mas o resto foi por minha conta, também para economizar dinheiro. Joguei torneio de grana em São Paulo. Estudava, sempre mantia lendo coisa em inglês, essas coisas, mas foi um semestre mais bem diferente, assim, para a minha vida do que eu já tinha tido desde 12 anos. Mas isso já estava aprovado na faculdade lá e ficou no Brasil. Eu fechei, aí eu falei, assinei contrato, fiquei no Brasil, e aí foi mais parte de visto, documentação, que foi tranquilo com o Cris, ele é muito bom nisso, é muito fácil, tradução de histórico escolar, todas essas coisas. Mas, enfim, aí eu, sempre tem, né? O que você vai estudar na faculdade? Isso no Brasil parece que é uma pressão. Eu tava falando com o Edmir antes, que o Cris agora mencionou. É uma pressão muito grande, porque você tem que fazer o vestibular sabendo o que você quer, qual faculdade você quer e bora, né? Então, às vezes você pode falar, eu quero ADM, você chega em ADM e não gosta. E aí? Você tem que trancar e começar de novo outra. E aí eu falei, beleza, vou para lá, vou estudar business, né? Que é o que todo mundo faz. Eu falei, é o geralzão, acho que eu vou gostar. E aí eu lembro que, a primeira semana, depois eu entro na parte social, né? Na parte de vida, mas vamos entrar nessa parte acadêmica primeiro. Na primeira semana foi um choque, assim, para mim, foi bem difícil, a cultura é muito diferente. É engraçado lá que tem os seniors, né? Que eles fazem meio que trote com os freshmen, que são os calouros, e eu achei que não tinha isso lá. E aí eu fiquei meio assustado,
Mas normal, vida de faculdade, assim, né? Cheguei lá, aí primeira semana de aula, conhecendo as pessoas, fazendo meu grupo de amigos. E aí eu tive a primeira aula de business. E aí eu falei, meu Deus, que coisa chata. Eu falei, o que eu faço? Na faculdade eu tô tendo business, mas eu não gostei, velho. Foi muito chato. E aí eu sempre gostei de matemática, né? E o meu melhor amigo que eu fiz lá, por sorte, brasileiro, depois de uma semana, ele joga futebol lá, aliás, o Bernardo, ele faz ciência da computação e ele já estava lá há mais tempo. E eu via ele programando e eu falava, cara, isso é legal, porque eu sou muito de resolver problema, assim, eu gosto, quando eu vejo um problema, quando me dão um desafio, eu gosto de fazer o desafio, mesmo que eu não goste. E aí ele me mostrava a programação, eu falava, cara, isso aqui deve ser tipo socar a parede, né? E ele falou, e demora para cair a parede, viu? Eu falei, eu acho que eu gostei. E aí eu falei, mas eu quero ir mais para um lado dos dados, com programação. Aí que entrou a ciência de dados na minha cabeça. E aí eu conversei com os professores do departamento de ciência de dados, que era um curso novo na faculdade. Isso é muito legal lá, que a faculdade sempre vai inovando com cursos novos, cursos mais atuais. E ciência de dados é uma coisa que está muito, digamos, entre aspas, na moda, assim, no mundo inteiro, em empresas. Cada vez mais as empresas implementam isso. E, aliás, eu estou fazendo um estágio nisso agora. Só que aí eu falei, beleza, vou mudar, gostei, matemática, programação. E aí eu mudei e deixei business lá. É legal que você pode ter um minor, dois minors, na verdade. Você pode ter 2 minors e 2 majors, mas aí é para quem... Eu acho que 2 minors e 2 majors, para quem faz esporte, é muito inviável, a não ser que você seja um monstro, assim. E aí eu falei, tá, vou deixar business como minor, porque eu acho que é importante, né? Porque quantas horas de estudo, quantas horas de treino, Pedro, lá? Eu diria que para cada 2 horas e meia de estudo, você treina 1 hora. Então, no dia... Isso entre aula e estudo fora extra classe. Fora extra classe. Eu tô falando ali todos os dias, você vai ter umas 2 horas e meia de aula, e aí você vai ter mais... Não, você vai ter mais aulas, você vai ter umas 2 horas e meia, e mais os estudos extras, você vai estudar umas 5. Se você for dedicado, você vai estudar umas 5, 6 horas, e vai treinar umas 3 horas por dia. Então, fica mais ou menos assim. Mas, enfim, aí voltando para o curso, né? Falei, Data Science, bora... Acho legal, aí mantive business como minor. Foi aí que, no segundo semestre, né, em janeiro, comecei Data Science, achei legal, estava gostando, e aí eu não estava ainda muito que considerando estágio para essas primeiras férias, mas eu falei, cara, eu vou considerar, eu vou ver aqui nos Estados Unidos, né, em clube de tênis, em empresa. Só que uma coisa que eu nunca pensei era que eu podia fazer estágio no Brasil, e a minha visibilidade no Brasil seria muito maior. Só que como eu estava tão só tênis, até eu entender que tinha a parte acadêmica que eu gostava também, era muito diferente. Eu falei, cara, será que eu posso fazer no Brasil? Aí eu falei, vou falar com uma pessoa que eu conheço no BTG, né, lá no Banco BTG Pactual. E aí eu falei com ele, mandei meu currículo que não tinha nada, literalmente nada, assim, tipo, currículo zerado, só meu nome, faculdade. E aí ele falou, mandei para RH, você vai entrar no processo seletivo do nosso programa de férias. E eu falei, cara, zero expectativa, tipo, era fevereiro isso, eu lembro, falava para minha mãe, mano, não sei se eu vou conseguir passar para... Mas Pedro, tu estava morando nos Estados Unidos, fez estágio no Brasil, é isso? Sim. Não, eu tava no processo seletivo do estágio de férias, que é de julho até agosto. E as férias tu passa sempre no Brasil, tu volta e fica. Eu só tive uma, né? E essa eu tive que voltar. Sim. Mas aí veio o BTG, comecei o processo seletivo, teve uns testes lá cognitivos, e eu ainda estava estudando Data Science, né? Só para deixar em contexto o curso, que eu estava fazendo. E aí fiz os testes lá, falei, cara, não sei se eu fui bem nos testes, não sabia. Eu realmente fiz da minha maneira. E aí deu 3 semanas, eu já estava com expectativa zero, assim, o que eu ia passar, que eu achei que a resposta ia chegar um pouco antes. Aí eu estou estudando, assim, numa mesa lá na faculdade, com uma amiga minha, e chega um e-mail, assim, você passou para entrevista com o RH. Aí eu falei, nossa, agora ferrou, velho, agora que eu passei para entrevista, o que eu vou falar pro cara? Tipo, eu vou contar a minha história, né? Só que aí o que eu fiz? Eu falei, lá na faculdade é muito legal que você tem muitos recursos. Então, você tem muitos conselheiros de carreira, conselheiros para o seu curso. Mas Pedro, é um estágio de férias. Tu fica. Como é que tu faz? Tu tá estudando nos Estados Unidos, jogando tênis lá e fazendo estágio no Brasil online. Não, aí é estágio de férias. Aí é quando você acaba o ano. É que o processo seletivo acaba durante o ano.
acontece durante o ano acadêmico, e aí você vem quando você está de férias. Ah, tá. Faz o estágio com as férias. Okay. Aí, beleza. Aí eu fiz a entrevista com o RH, isso era meio de fevereiro. Falei, acho que foi bem. Aí eu passei para a entrevista com a área, que eu ia trabalhar na área de operações do banco, que é uma área, geralmente você chega pelo back-office ali do banco, isso é mais complexo, mas é uma área que não é tão ligada a investimentos, que tinha mais a ver com o que eu fazia, que era programação. E aí eu fui para a entrevista com a área, assim, eu falei, cara, não tem muita coisa técnica ainda, né? Só que eu pesquisei muitas perguntas que fazem nessas entrevistas. E aí eu via muito que era por que você quer trabalhar aqui, né? Por que o BTG era a pergunta. Eu falei, cara, eu vou fazer uma pesquisa intensa aqui, tipo, já peguei um pouco da pesquisa que eu fiz pro RH e vou, me preparar para essa pergunta, vamos seja o que Deus quiser. E quando eu entro na entrevista com a área, o que o cara me pergunta? Ah, tudo bem, conta um pouco de você, e eu só tenho uma pergunta para você nessa entrevista. Por que o BTG? Aí eu falei, maravilha. Eu falei, perfeito. Aí eu fui, destruí na pergunta, aí começou uma conversa mais técnica, mas ele me perguntando mais meus interesses. E uma coisa que eu acho que é bom pontuar, que isso para estágio, para emprego, eu acho que é interessante de você ter essa vontade. O cara falou assim, mas você sabe que você vai chegar no banco às 9 da manhã, e você vai sentar, e você vai ficar lá teclando, vai tentar resolver um problema, vai tentar de novo e não vai conseguir no dia e vai sair do banco meia-noite. E aí ele falou, é isso que você quer? E quando ele falou isso, eu demorei um segundo para falar, é exatamente isso que eu quero. E aí o cara falou, beleza, acabou a entrevista, e aí depois de um tempo veio a resposta que eu tinha sido aceito, mas aí eu tinha conseguido um estágio, meio que trabalho num clube de tênis lá nos Estados Unidos, na metade da câmera. E aí eu consegui negociar e enfim. Hoje indo para os Estados Unidos, tu tá fazendo estágio lá no clube de tênis, tu ganha uma grana. Eu iria fazer nas férias, mas eu não consegui fazer. Mas enfim, vamos voltar para o tema, né, que é o curso. Aí fui aceito, blá, 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 tinha esse estágio lá nos Estados Unidos no clube de tênis depois, negociei, tudo certo, beleza. Aí vem a pandemia. Aí eu chego no Brasil em março, dia 16 de março. Quanto tempo tu já ficaste lá fora, Pedro? Quanto tempo tu tá lá nos Estados Unidos? Foi meu primeiro ano agora, eu acabei meu primeiro ano agora. Fizeste um ano inteiro? Tá, aí... me fala, não quero te interromper, mas só para não, desculpe te interromper. Não, pode como é que é as instalações lá? Tu fica no alojamento, tu divide o quarto com alguém? Essas coisas interessam aí, coisas todas práticas. as opções do mundo. Tem quarto simples, quarto duplo, quarto triplo, quarto quádruplo, tem apartamento, tem um monte de coisa. Na minha faculdade é legal que tem um condomínio de prédios que muitos estudantes moram, que é na frente da faculdade e dá para economizar bastante dinheiro. Legal. Mas... Esse primeiro torneio, esse primeiro ano que tu ficaste lá, tu jogaste, como é que é os torneios final de semana, dia de semana, como é que funciona? E a torneio é faculdade contra faculdade, divisão 1 contra divisão 1, como é que é? Copa Davis, todo o confronto? Explica um pouquinho. Bom, o primeiro ano eu fiquei no campus, eu decidi ficar no campus por uma questão mais de entrosamento com a faculdade, social, achei que fosse uma opção mais saudável em termos de amizade, assim, para mim, porque senão eu ia ficar só com o meu time de tênis, e aí eu ficar no campus me ajudou muito a fazer mais amizades lá distintas do tênis. Mas aí é muito... Só para te explicar, que a galera aqui é leiga. Campo, tu tem a parte de tênis, se tu quiser, tu fica só com a gurizada do tênis, um alojamento do tênis. Ou tu fica no campo geral. Isso depende de faculdade para faculdade, mas no meu time, os meninos moram em 2 apartamentos. E aí, no meu primeiro ano, eu ia morar com eles, mas aí deu uns rolos lá que não deu, por espaço no apartamento, e aí eu decidi morar dentro do campus, que é onde tem as aulas, todas as coisas. Refeitório, é uma cidade. Quantas pessoas moram lá? Todo mundo mora lá? Ou tem gente que mora... todo mundo nos Estados Unidos mora dentro da faculdade, né? Tem muita gente que mora dentro da faculdade, a grande maioria dos freshmen, né, dos calouros, vão para dentro da faculdade, que eu fiz. Mas, geralmente, na minha faculdade, depois do primeiro ano, a galera às vezes sai, vai para um apartamento, aí já é mais vida independente, mas é uma economia também. Então, e morar com os pais, o cara foi para a faculdade, já todo mundo sabe lá que quando foi para a faculdade, acabou morar com o pai, né? Sim, tem questões de pessoas que estudam e moram na mesma cidade com os pais, e aí eles, para economizar o dinheiro de housing, eles moram com os pais.
Tá, mas falando dos torneios, é basicamente assim, a temporada de tênis, lá cada semestre tem esportes para cada semestre, então para cada estação. O outono, que é o fall, né, que a gente chama, é de setembro até dezembro. Essa não é a temporada do tênis, é a temporada de esporte que é mais aberto, tipo futebol, field hockey, alguns esportes que necessitam da temperatura boa para você jogar. O tênis tem as quadras cobertas, que eu já vou chegar nisso. Mas, enfim, no fall a gente meio que usa como uma pré-temporada de muito, muito treino. E aí os jogos, a gente tem até, a NCAA tem um limite de jogos, de confrontos diretos por ano, que conta para as estatísticas e tudo mais. Só que aí o que a gente faz? A gente joga 5 jogos no fall, em fim de semana, contra faculdades que vale mesmo confronto, e aí tem torneios individuais, que são chamados de invitationals, que tipo, uma faculdade convida 4 faculdades para ir jogar lá e fazer tipo um torneio individual, tipo de simples, de duplo, e aí isso tem muito dentro do fall por esse limite de jogos que a faculdade pode ter durante o ano. E para a faculdade é importante que vocês ganhem lá, né? Que vocês... Isso conta, conta. Tipo, você manter, que é muito legal porque tem no nome, Student Athlete, então é estudante atleta, você vê que o estudante está antes. Então, ter nota boa é importante, não é chegar lá e largar tudo. Tem gente que faz isso e tira na média e beleza, mas eu, por exemplo, eu me esforcei muito nos dois sentidos. Mas aí, a nossa temporada, ela é de janeiro até maio. Infelizmente, esse ano ela foi cortada. Ô Pedro, mas para a faculdade é importante que o time vá bem, né? Isso dá nome para a faculdade, né? Por isso até que eles conseguem as bolsas. A tua faculdade lá é bolsa? Tu paga alguma coisa? É bolsa, eu tenho bolsa. A minha faculdade ela era divisão 2, ela mudou para divisão 1 justo no ano que eu fui, ela foi promovida para divisão 1, porque ela investe bastante, é uma faculdade que está crescendo muito. E aí tem isso, os resultados são muito importantes, como você falou. Esse negócio da bolsa, porque tem a prova, aquela, como é? GMAT, não é? Como é que é o nome da prova? GPA e tem o TOEFL, né? E tem o teu nível de tênis. O GPA são as suas notas, é tipo a média que você tem de notas em todos os sentidos, de colegial no Brasil, até as notas que você... Tipo, o GPA máximo é 4.0. O meu GPA lá na faculdade é 4.0 porque eu tirei tudo A. Mas as provas para entrar é o SAT e o TOEFL. E aí tem uma que chama ACT, que é tipo um SAT, mas a mais usada para entrar como vestibular, assim, digamos, é o SAT. Mas aí tu faz essa prova aqui no Brasil, é essa que tu fez com o Christian. Você pode fazer em qualquer lugar do mundo. Aí depende de como tu vai nessa prova, depende de como tu vai no TOEFL e depende do teu nível de tênis, tu recebe uma bolsa de 40, sei lá, X%, mais ou menos. É isso? Depende de muito, tem vários fatores. Tem o fator do budget do time, quanto que o treinador pode gastar, se ele acha que você vai jogar de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 ou de 6. Tu joga de que lá? Eu cheguei para jogar de 6, mas eu consegui subir para 5. Eu estava com uma meta de chegar em 4 no fim desse ano, mas agora eu estava no caminho, mas eu jogo de 5 na simples e de 3 na dupla. Que dupla e é forte o nível. Tem jogos bons. Muito. Para pegar um jogo fraco lá, pelo menos na minha vontade, não é muito difícil. E Pedro, muita gente de fora, quantos por cento americano, quantos por cento... Meu time, ele é praticamente inteiro internacional. Tem gente do mundo inteiro, irlandês, colombiano, republicano, Índia. Que legal. Então é bem legal, mas a minha faculdade, eu diria que a população dela de americano é muito maior do que a de estudante internacional, mas tem bastante coisa. Tem do mundo inteiro, literalmente, dentro da faculdade. Vamos ver aqui. Que ia te perguntar. Quer que eu volte do curso para falar da Volta. Ó, tá. Okay. Eu vou falar só da última mudança. Fala logo que tem pai querendo entrar e o Edmir vai botar para dentro. Aí, daqui a pouco vem mais. Eu vou ser simples. A quarentena me fez começar a ficar viciado no mercado financeiro. E o BTG também. Porque a gente eu ia ter o estágio lá, mas aí afinal foi um estágio tipo virtual, assim, que foi mais uma imersão nas áreas do banco.
e as áreas de investimento me pegaram muito, e tipo, agora eu vejo notícia o dia inteiro, vejo o mercado o dia inteiro, e aí eu falei, cara, e eu consegui um estágio de Data Science, quando começou a quarentena, mudou todos os meus planos, cancelou nos Estados Unidos, e aí eu comecei a procurar coisa nova. E aí eu consegui um de Data Science numa startup que chama o LB, e aí eu comecei a fazer as coisas de Data Science, mas eu falei, cara, se eu decidir ir para o mercado mesmo depois da faculdade, eu não me vejo trabalhando nisso. E aí eu falei, mas eu me vejo muito no mercado financeiro, eu gosto muito, tipo, é uma coisa que brilha meus olhos. E aí eu falei, cara, eu vou tentar achar um major que dê match nisso, mas eu não quero perder meus conhecimentos em Data Science porque é muito importante. Data Science é top, cara. Eu estudei análise de sistemas, já te falei, né? Velho, Data Science é tudo de bom e tem a ver com investimento, é animal. Aí eu mudei meu major para economia e finanças. Só para a direita não é muito bom, mas não pode. Não ajuda muito, né? Enfim. Mas eu mudei meu major para economia e finanças, que é um major mais focado direcionado para investment banking, que é aquela parte de fusão e aquisição, IPO, todas essas coisas, que é uma coisa que eu estou gostando bastante de estudar. E deixei um minor de Data Science, porque aí eu posso pegar o core ali do Data Science, que eu sei que é muito importante, e ter um diferencial também no meu currículo, caso eu queira seguir uma carreira no mercado de trabalho quando eu me graduar. E depois também, né? Tá, Edmir, tu vai mandar... Os pais vão vir ou não? Porque o Edmir tá dizendo aqui que vai vir pais, que quer entrar. Eu vou perguntando aqui, Edmir. Aí, vai entrar. Vai entrar? Tá entrando? Vão, mas não veio ainda. Bom, mas eu não falei da nossa temporada. A nossa temporada, ela é na primavera, no spring, ela é de janeiro até maio, e aí é jogo, aí é complicado, aí é muita correria, aí é muito treino, muita viagem. Os jogos geralmente são ou sexta ou sábado ou domingo, vai viajar muito, vai cansar muito aqui também, mas é tão legal que, tipo... Aí tu estuda de segunda a quinta, a full? A full, tem que estudar muito. Tem que levar material para viagem também, porque você tem prova. Só que aí entrou dois aí. Mas isso aí eu conheço. Isso aí eu conheço. Ai, Pedrão. Ali ficou. Vamos. Tem duas perguntas aqui pro Pedro. Pode mandar. Esses guri jogam muito, hein? Assim, ó. Pedro, são bem mais do que palmeirense, viu, velho? Esses escolheram o time certo, tá, meu irmão? Ave Maria. Tá. A primeira pergunta é: se tu tivesse agora 13, 14 anos, mas com a tua mente que tu tem agora, tu faria alguma coisa diferente no teu processo como tenista? Como tenista, eu acho que você ganha muita maturidade jogando tênis. E eu, quando eu tinha 13, 14 anos, eu ligava muito para resultado. Eu me pressionava muito, claro que você sempre quer ganhar e você fica vendo os profissionais, você fala, putz, quero ser igual ele, mas o meu maior conselho para vocês é que vocês trilhem os seus próprios caminhos. Você, o seu irmão, todo mundo, cada um tem um caminho diferente, então não se compara com outras pessoas. Essa é a primeira coisa, vai atrás do seu caminho, não se compara com as outras pessoas. E, cara, aprende com seus erros e não crie muitas expectativas. Tipo, vai indo, deixa as coisas acontecerem, mas foca no processo, foca na sua performance, que eu acho que assim as coisas fluem muito mais. E eu tive resultados não tão bons em algumas idades porque eu me pressionava muito, eu sabia do meu potencial pelo que me falavam, só que isso me prejudicou. Então, os meus conselhos é focar no processo, focar na performance e não se comparar com os outros. Acho que essas três coisas. Legal, valeu. E hoje, tu na faculdade, tu acha que tu tá mais perto do teu sonho de ser profissional ou mais perto de trabalhar assim com o que tu gosta de ciência, essas coisas? Bom, a faculdade, ela me abriu muito minha cabeça no sentido acadêmico, mas eu sou uma pessoa que eu foco muito nas duas coisas lá, então, e na vida social também. Então, tem o social, o acadêmico e o tênis. Eu tento me concentrar 100% nessas três coisas. Eu admito que o social eu não foquei tanto nesse primeiro ano e foi desgastante, mas eu não me arrependo. Eu foquei 100% no tênis, no acadêmico, e o que meu nível de tênis melhorou lá é impressionante. A minha maturidade dentro da quadra,
a minha competição melhorou muito, porque lá você vai jogar muitos jogos. Então, às vezes, porra, você tem 19 anos, você vai tentar jogar Future, se você não tem muito resultado, você pode perder na primeira de um quali e jogar 30 jogos num ano, perdendo todos os jogos. Lá não. Lá você vai jogar muito jogo. Lá você vai ter muita oportunidade de melhorar, você vai jogar jogo no treino, muita coisa. E aí você vai estar também abrindo sua cabeça para outros horizontes. Tipo, se eu falar para você que eu quero tal coisa agora, eu tenho muitas vontades, mas o que eu vou ser quando eu me graduar na faculdade, eu não sei. Eu tenho, sim, ainda vontade de ser tenista, eu tenho vontade também de trabalhar no mercado financeiro, mas eu quero chegar lá na frente e poder decidir por mim, falar, eu tenho esse sonho, eu vou atrás dele, eu quero ser isso. E também depende das condições, se você tem realmente a qualidade, enfim, aí depende de muitas outras coisas, mas o meu nível de tênis lá, indo pro lado do tênis, melhorou muito. Que show. Então tá, eu gostei muito de saber aí da tua Legal, muito obrigado. Argentina, para os Estados Unidos, aí, foi muito legal. Qualquer coisa, me mandem mensagem no Instagram, no meu celular. Pode ficar à vontade, eu estou aqui para ajudar e eu quero poder passar minha experiência e também inspirar vocês de alguma maneira. Eu fico muito feliz que vocês viram a primeira live, estão vendo essa e contem comigo aí para qualquer coisa, viu? Legal, muito obrigada aí. Vamos continuar assistindo aí. Valeu, beleza. Valeu, saudade de vocês aí. Abração, valeu, velho. Falou. Aí, gurizada, ó, já tá com uma legião de fã. Valeu, molecada. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Beleza. A gente pode fazer umas perguntinhas para você? Vem, pode vir. Ó, o Rafa vai te fazer a primeira pergunta. Pedro, qual foi a sua maior dificuldade no treinamento aí nos Estados Unidos? Cara, eu acho que a adaptação à quadra rápida. Eu sempre joguei no Saibro, no Brasil, na Argentina, e meu swing ele é bem grande, assim, ele era muito grande. E para me adaptar à quadra rápida, a velocidade de jogo foi difícil. Na simples eu me adaptei rápido, mas na simples eu ganhei 9 jogos e perdi 2, assim, da temporada que teve. Que foi cortada no meio, mas na dupla eu ainda estou me adaptando. Na dupla tá bem difícil, eu ganhei 2 e perdi 9, porque a velocidade de jogo é muito diferente. Então acho que a agressividade dos jogadores lá nos Estados Unidos, dentro da quadra, né, de jogar mais para frente, ofensivamente, foi uma coisa que me pegou e que eu estou me desenvolvendo cada vez mais nesse sentido. Pedro, nos torneios tem simples e dupla? Tem tudo. Vai, agora eu vou fazer uma pergunta. Pedro, se você fosse voltar no tempo da sua época quando você era juvenil, você gostaria de mudar alguma coisa? Você mudaria alguma coisa? Essas perguntas de voltar no tempo são muito boas, mas eu acho que que nem eu falei quando os outros meninos entraram aqui, é essa coisa de expectativa de resultado e sempre se pressionar para ter resultado. Eu falei para o Andréas nas lives que eu acho que o timing da minha vida eu tenho tido muita sorte nesse sentido, porque as coisas têm vindo na minha vida, graças a Deus, nos momentos certos, mas eu me cobrava muito, e eu aprendi na faculdade a não me cobrar tanto e mais desfrutar os jogos, os treinos, e isso está me trazendo resultados muito melhores. Então, acho que se eu fosse juvenil, não foca no resultado e foca no seu desenvolvimento. Esse é o maior conselho que eu posso dar para qualquer um. E quando eu também queria fazer outra pergunta, com a mesma coisa, mas o que você mudaria quando você estava na Argentina? Você mudaria alguma coisa? Meu tempo na Argentina, quando eu cheguei lá, eu achei que eu ia jogar muito ITF, muita coisa no primeiro ano. E aí entra de novo essa parte do desenvolvimento. Até meu treinador de lá, o Hernan, me falar que eu ia só jogar torneio de grana o ano inteiro, joguei 7 torneios em um ano, é muito pouco. E até eu aceitar isso foi muito difícil. E um conselho dentro da quadra mesmo, eu era muito teimoso, eu era muito pensativo, e quando o treinador me dava um conselho, eu achava que ele estava me perseguindo. E até eu entender, até eu pensar objetivamente nos conselhos que ele me dava, que qualquer treinador me dá, foi um processo, mas isso é uma coisa que eu gostaria, sim, de ter me desenvolvido talvez mais rápido. Acho que cada um tem o seu caminho, né? Como eu falei para os outros meninos, segue o caminho de vocês sem se comparar comigo, ou com o Guga, ou com o Federer, mas eu acho que não pensa tanto. Deixa as coisas acontecerem. Quando o treinador falar uma coisa para você,
Pensa assim, se você ficar pensando, você vai demorar mais para melhorar aquela coisa que ele está falando para você melhorar. Então, faz assim como se fosse um robozinho. Ele vai falar, abre a direita mais rápido, só abre mais rápido. E deixa acontecer. Não foca no resultado da primeira bola quando você fizer uma mudança técnica, uma mudança tática. Dá tempo ao tempo, que aí você vai ver os resultados mais no longo prazo. Tá bom, então. Quer fazer mais alguma pergunta? Não. Não? Nada? Obrigado, então, viu? Valeu, Boa gente. live. Valeu, obrigado. Boa noite. Obrigado. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Será que vem mais? Vamos ver. Agora segue aí, Bonner. Falou aqui. Bom, Bonner nada. Eu não segui. Não, cara. Olha só. Tem duas só mais, tá? O estudo aí cara, faz 3 facul. Economia, ciência de dados, né, e finanças, né? São 3 faculdades super... São estudos aqui que no Brasil já são as faculdades puxadas, né? Então, assim, e tu ainda joga tênis no alto nível, né? Tá em competição forte, etc. Primeira coisa, assim, todo mundo na faculdade tem um esporte que está fazendo também. É tudo aluno, é tudo atleta, student ou não? Tem só estudante, só acadêmico? Não, tem só acadêmico também. A população de student athlete na minha faculdade é relativamente grande, assim, eu diria, eu não sei se é metade, mas muita gente faz 25%, por aí, é de 25% a 50%. Porque eu entrei no site da tua facu, assim, é muito esporte, né? Assim, tu vê, parece que todo mundo que tá lá tá fazendo algum esporte. Isso vai de faculdade para faculdade, mas eu acho que a faculdade que você escolher, por você estar indo para fazer um esporte, provavelmente tenha um envolvimento no campus muito legal com o esporte. Eu acho é demais. A minha faculdade, o esporte dela, assim, é hóquei, porque é lá em cima, e é muito legal, jogos de hóquei, assim, é tipo, mó briga, assim, é mó legal, é uma coisa muito nova, e até você se adaptar, assim, você ter um esporte é muito melhor, você já chega com um time, você já chega com amigos, você pode não gostar de um ou outro do time, que eu tive esse problema, mas você já tem as pessoas que você vai chamar no fim de semana e vai falar, vamos fazer alguma coisa? E aí depois você vai encontrando. Eu tenho muito amigo que joga futebol, e isso é um grupo de italianos lá, o meu melhor amigo é brasileiro, joga futebol, e tem gente de basquete, é muita coisa. Pedro, e por tu ser atleta, no acadêmico eles aliviam um pouco ou não? É mesmo nível de exigência do que os que são só acadêmicos? Eu não diria aliviar, mas você tem conselheiros, tipo, acho que mais fortes. Você tem horários de estudo específicos para atletas. Você pode, talvez, adiar uma prova pelo fato de você ter um jogo, porque você está jogando pela faculdade. Então, se você for ter um jogo, sei lá, numa sexta, e você não puder ir na prova, a professora meio que ela tem que deixar você fazer no outro dia. E lá, é como eu falei, você tem todos os recursos se você for atleta ou se você não for atleta. Então, é você saber usar os recursos que a faculdade te dá, saber usar as professoras, os conselheiros, tudo, porque aí você tem muita gordura para queimar e muita coisa para aprender. Legal. Hoje tem o Palmeiras também, 9h30, né? 9h30 nós. 9h30 nós. O Grêmio também vai jogar, mas vamos lá. Então tá, eu vou te fazer uma última pergunta, assim, tá? Até escrevi assim. Não, antes, duas. Tem a penúltima e a última, tá? A penúltima é a seguinte. Vamos ver, ó. Tu tens amigos em 3 países, né? Na Argentina, aí nos Estados Unidos, né? E no Brasil tu segue ainda com algum relacionamento de amizade, com certeza. Família em 3 países, fala 3 línguas, né? Fala espanhol, inglês, deve estar bem, né? E português. Né? Está estudando economia, finanças e tem apenas 19 anos. Estás muito no início da vida, né? Tu nem tem noção o quão início da tua vida tu tá, né? Consegue enxergar? A pergunta é a seguinte: tu consegue te enxergar como é que o que vai ser o Pedro um pouco mais na frente? Como é que tu toca a tua vida, né? Tu tem quais são os teus planos hoje? Tu consegue enxergar com 25 anos, 26 anos, um caminho X, um caminho Y, ou tu vai tocando com intensidade, te entregando de coração para o que tu está fazendo é complexo. Falando assim, eu sou uma pessoa que eu penso muito no futuro, no longo prazo, mas eu tento criar o longo prazo com o presente, no curto prazo. Então, eu foco muito no agora, no que eu vou fazer, por exemplo, eu estou vendo agora estágio para o próximo verão, para as próximas férias, o que eu vou querer fazer de projeto extra na faculdade,
Mas se eu for te falar, tem algumas coisas que eu acho que me realizariam muito se, tipo, daqui uns anos depois de eu me formar. Que é eu poder ter a sabedoria de decidir o que é melhor para minha vida e poder ser bem sucedido naquela área. Se eu quiser ser tenista, se eu quiser ir para banco, ou se eu quiser fazer outra coisa. Mas eu quero poder ter a sabedoria que eu tive das escolhas que eu já tive que fazer na minha vida quando eu me graduar, para eu poder aproveitar as melhores oportunidades naquela área e poder fazer a diferença mesmo, ser uma pessoa que faça a diferença no que eu escolher na minha vida. E o caminho para isso, eu acho que tu já sabe disso, não sei se conscientemente, mas é o que tu faz aí, é se entregar de coração para o que tu está fazendo e para o momento atual, né, Pedro? Então, acho que isso, né, como tu falou, vou me dedicar para o social, né? Eu nunca vi um adolescente, um adolescente passando aí a adolescência falar uma coisa dessas, né? Porque normalmente eu vou me dedicar por estudo, eu vou me dedicar mais nos treinos, né? O social é natural eu se dedicar, né? Então tu tem na cabeça, eu vou me dedicar no social, que também é importante, lógico que é importante. Duvido que tu, com o nível de comunicação que tu tens, acho muito difícil de tu já não ser dedicado no social, né? Mas é legal ouvir isso porque tu provavelmente dedicou demais no acadêmico e eu ia falar, acho que não é muito grande no acadêmico e no tênis, mas eu sou muito comunicativo, vocês podem ver que eu falo muito, e graças a Deus eu nunca tive problema com isso, eu criei amigos, por eu ter vivido diversas culturas, o meu nível de comunicação melhorou muito, assim. Então... Pedro, tu sempre foste assim ou teve um momento da tua vida que que deu uma virada? Eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida em termos de fazer piada, ser divertido, nunca tive problema com ninguém em relação à briga, eu sempre fui uma pessoa... eu acho que, eu não quero falar amada, mas todo lugar que eu vou, eu não sei por que as pessoas dão risada comigo. Então, no meu clube, que eu sou de lá desde que eu tenho, tipo, 5 anos, eu conheço do faxineiro até o presidente, e eu gosto de todos igual, tipo, no mesmo nível. Eu sou educado, eu chego, eu dou bom dia, eu dou boa noite, eu pergunto se está bem. Eu sempre me disponho a ajudar as pessoas, eu acho que isso faz uma diferença. Eu sempre estou com um sorriso no rosto, quando eu vou falar com as pessoas, eu acho que isso é importante. Empatia é uma coisa que eu desenvolvi muito ao longo do tempo, mas eu acho que a minha essência, quando eu até olho o vídeo meu de quando eu era mais novo, eu sempre fui uma pessoa que, às vezes eu sou tímido, mas eu não sou tímido, porque eu falo as coisas, mas eu fico com vergonha às vezes. Eu sempre tive isso, sempre fui muito alegre, muito palmeirense, desde sempre. Já teve um período conturbado aí, mas aqui é Palmeiras sempre. E eu sempre fui uma pessoa que eu mostro ajuda, eu sempre quis estar ali para as pessoas, às vezes até mais do que eu precisava, e isso me desgastou já, mas eu acho que os meus valores é alegria, amizade e persistência. Eu acho que essas coisas são... E família, eu sou muito familiar, então... Sim, tu diz bom dia, bom almoço e boa noite para tua mãe, né? Se não deu boa noite... Não é só para minha mãe. Quando eu vou na cafeteria da faculdade, eu falo bom dia para todo mundo. Eu tô adorando essas coisas, porque tem uma gurizada aí vendo, meus filhos estão vendo, então já estão aí aprendendo contigo. É bom, tu tá dando belas lições para eles aí, Pedro. Então, assim, para a gente encerrar, tá? Eu tenho 3 filhos pequenos que hoje jogam tênis e competem. Vou ler aqui, tá? Nem eu, nem eles sabem qual é o futuro deles no tênis. Estamos recém conhecendo todas as alternativas, né? O teu caminho é um caminho muito bacana. Eu queria que tu tentasse aqui, em algumas palavras, convencê-los a seguir a tua estrada. Se tu tivesse que convencer essa gurizada, esses aí que entraram aí para falar contigo, né? Por que o teu caminho é legal? Por que tu acha que vale a pena fazer o que tu está fazendo? Né? Enfim, dá um depoimento assim que eu acho que é legal, porque tem muita gurizada olhando aí que pode se inspirar. Né? Bom, interessante. Essa é legal também, essa pergunta. Eu acho que uma coisa, primeiramente, abre sua cabeça. Isso para mim, quando eu entendi que tinham vários caminhos que eu poderia seguir, isso começou a me mostrar quais caminhos eu realmente gostava. Não era só um. E aí, para te chamar para ir para uma faculdade nos Estados Unidos, eu sempre penso na margem de segurança, assim. Pedro, só assim, ó, o teu caminho para mim ele é mais completo. Ele foi pela Argentina, ele foi, se tu puder não falar só dos Estados Unidos, desculpa te interromper de novo. Fala o caminho completo do Pedro. Por que vale a pena? Por que é legal? Por que vale a pena? Primeiro, no meu caminho,
eu já conheci a América do Sul inteira praticamente, já morei em 3 países, isso para mim, eu cheguei na Argentina sem falar espanhol, e eu aprendi lá, fiquei fluente, quase quis me naturalizar argentino, e essa essência, assim, a Argentina sempre está dentro de mim, quando eu vou falar espanhol, e eu tenho muito orgulho disso, tipo, dos momentos que eu vivi lá, das amizades que eu criei, que são para toda a vida, então eu não me arrependo da decisão que eu tomei, aliás, eu só me orgulho e me sinto feliz de ter tido a sabedoria, de ter tido minha família que me apoiou ali para seguir para a Argentina. E aí, quando você está chegando mais perto da transição, no meu caso, foi, como eu falei, foi bem difícil decidir, mas, de novo, abre a cabeça, vê todas as possibilidades com todos os olhos possíveis, sai um pouco, é que eu já trabalhei muito com psicólogo, né? Mas tenta sair um pouco do seu corpo e ver o Pedro, ver o João, ver a Maria, ver o Joaquim, qualquer pessoa, se veja de fora e fala, eu estou fazendo isso, eu gosto disso. Primeira coisa, eu gosto, porque às vezes a gente vai tanto numa coisa, tênis, e às vezes você nem está mais gostando. Então, sempre olhe para esse lado, você está feliz? Você quer fazer isso? E sempre, tipo, tenta ter essa certeza. Segunda coisa, preparação. O que você quiser, não só para o caminho que eu tive, a preparação foi essencial. Então se joga. Se você quer uma coisa, você quer ir para os Estados Unidos, quando você decidir, vai de cabeça. Se você quer jogar tênis, vai de cabeça. Mas também eu gosto de falar dos fatores externos. Tenta entender que tem coisas que você não pode controlar, como talvez o dinheiro, a situação financeira da sua família, fatores externos mesmo, de você talvez não poder viajar por alguma situação de saúde, alguma coisa. E eu penso muito agora chegando na decisão dos Estados Unidos como uma decisão muito segura, porque você vai poder desenvolver o seu tênis muito mais, se você quiser ser tenista profissional. Eu posso te falar vários casos, o Isner, o Roddick, o Blake, todo mundo saiu de faculdade, e as faculdades idolatram eles hoje, o Kevin Anderson, que já fez final de uns 3 Grand Slams, então é um caminho muito bom para quem quer ser tenista também, a não ser que você seja o número 1 da ITF, ganhou o Wimbledon e você tenha um super patrocínio que vai te bancar para tudo, que não é o caso da maioria das pessoas. Então acho que a segurança mesmo, o desenvolvimento que você vai ter vai te despertar coisas acadêmicas também, interesses acadêmicos, que é muito legal, é um mar de coisas que eu não pensei que eu fosse ter antes de chegar lá, e agora eu sou uma pessoa completamente, não completamente mudada, eu tenho ainda minhas essências, mas eu digo de interesses acadêmicos muito mais sólidos. Então eu acho que isso, para o meu caminho, é uma das coisas mais gratificantes, assim, eu ter encontrado muita coisa. E, cara, você tem que ser feliz. Eu acho que basicamente seja feliz e tenha persistência nas coisas que você quer fazer. Dá tempo ao tempo, seja constante. Vai ter dia ruim, vai ter dia que você não vai querer sair da sua cama, mas dá um empurrãozinho extra ali e vai nesse dia ruim, treina nesse dia ruim, estuda nesse dia ruim. Mas também vai ter dia que você realmente não vai querer fazer nada, e tudo bem você não fazer nada. Tudo bem você ter um dia ali que você vai descansar. Tudo bem você ter um dia que você vai sair com seus amigos e vai tomar um refrigerante, ou se você já tem mais de 8 anos, vai beber uma cerveja. Só seja feliz e segue o caminho que a sua cabeça falar para você, o seu instinto mesmo fala, cara, eu quero muito isso. Porque quando eu decidi que eu queria ir para os Estados Unidos, eu queria muito, eu me joguei, e agora eu estou muito feliz lá, eu não me arrependi de nada. Que legal. Quando é que tu volta agora, quando passar a pandemia? Como é que tá esse rolo aí? Eu vou fazer esse semestre online, infelizmente, vou ter que ficar no Brasil por causa... Quando é que termina o semestre? Termina em dezembro, então vou fazer esse semestre online, as aulas começam daqui 2 semanas, e aí eu volto em janeiro para lá já na temporada, se a pandemia der uma trégua aí pra gente. Não, vai dar, se Deus quiser. Pedro, valeu! Verdão tá te esperando lá, né? Obrigado, gente. Mais uma vez. Muito obrigado, velho. Porra, sensacional. Legal. Prazer estar com vocês aí. Contem comigo. Se quiser, me chama no WhatsApp, no Instagram. Meu Instagram é Pedro Mancini, é meu nome mesmo. Estou fazendo várias lives lá também. Se quiser, me chama lá. E é isso, tamo junto. Estou aqui para qualquer coisa. Valeu, velho. Obrigadão aí. Em nome de todos os pais aí, te agradeço muito. Valeu, velho. Muito obrigado.